Urias era crente e era apaixonado pelo rei. Ele não conseguia saber que ele iria sentir prazer vendo os irmãos dele morrer. Ele dorme na porta da casa do rei. Quando o rei acorda e vê aquilo, o rei fica desesperado porque o plano dele fracassa. Davi é obrigado a criar um novo plano, e o plano que ele cria é diabólico. Ele pega um papel, um papiro, um nanquim, ele escreve de próprio punho, ele sela com o seu anel, entrega uma carta na mão de Urias e diz: já que você quer ir para a batalha, leve esta carta nas mãos do meu grande amigo, capitão dos exércitos, chamado Joabe. Joabe está no calor da batalha quando recebe Urias. Joabe pega a carta das mãos de Urias, destrói o selo, abre a carta, e quando ele lê, ele se apavora, porque Davi escreveu assim: o portador dessa carta não pode voltar vivo. Joabe entendeu: rei não pede, rei manda. Joabe colocou Urias no campo de batalha, mas no lugar mais quente da batalha, e Urias tomba morto. Ao tombar morto, Joabe manda uma carta para Davi dizendo: seu desejo foi realizado. Davi senta no seu trono, por um momento se alegra, entendendo que a sua história funcionou, o seu projeto maligno funcionou. Ele relaxa, ele senta no trono e diz: só eu e Batseba sabemos. Ele traz Batseba para morar dentro de casa. Um belo dia ele está no seu palácio, ele recebe a visita de um homem chamado Natan, o profeta. Natan se aproxima do rei Davi. Eu não queria ser Natan naqueles dias, porque Davi era famoso e querido pelo povo e por Deus. A história que só Natan sabia para contar para Davi, ele estaria arriscando o seu pescoço, porque Davi poderia chamá-lo de mentiroso e matá-lo. Natan pede uma estratégia, e ao invés de revelar o pecado de Davi de uma vez, ele conta uma história, uma prosopopeia. Ele diz: ó rei, é sabido que no seu reino há um homem muito rico, dono de muitas ovelhas. E o vizinho deste homem rico é muito pobre, que só tem uma ovelha. O homem rico recebeu uma visita e mandou matar uma ovelha para dar de comer a essa sua visita, mas não pegou uma das suas milhares, pegou a única ovelha de um homem pobre. Natan diz: rei, é no seu reino que aconteceu isso. O que tem que acontecer com esse homem? Davi, furioso, esmurrou o seu trono e disse: que esse homem pague 4 vezes pelo seu crime. Quantas vezes? 4. Vamos aprender. Nem tudo de ruim que acontece conosco é punição divina, porque Deus quer nos punir. Tem coisas que acontecem conosco que somos nós que provocamos. O que acontece com Davi daqui para frente não é culpa de Deus, é culpa dele. Saiu da boca dele. Que esse homem pague quantas vezes? 4. Você se lembra que Davi perdeu 4 filhos? Não? Primeiro ele perde a sua única filha mulher, Tamar. Davi teve 19 filhos homens e só uma menina. Até nisso, para aquele tempo e cultura daquele tempo, Deus abençoou Davi, porque o sonho de todo homem era ter um filho homem. Todo pai queria ser pai de um menino. A cultura machista daquela época dizia que a condição de uma mulher, o valor de uma mulher equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se uma mulher gerasse filhos, ela era aplaudida. Se ela não gerasse, ela era amaldiçoada. Se ela gerasse uma filha mulher, ela era repudiada por 40 dias. Está escrito no livro de Levítico. Quando a mulher dava à luz a uma menina, ela ficava 40 dias imunda. Quando nascia um menino, era só 8. Jesus foi apresentado no santuário com 8 dias de nascimento. Veja como era a cultura daquele povo. Então, para um rei, ter filhos homens era um presente. Só que Davi teve 19 filhos homens e teve uma filha mulher. Eu tenho 3 meninas, 3 filhas mulher. Eu me sinto um sultão na minha casa. Mulher é apaixonada e é apaixonante. Com todo respeito aos machos dessa casa, não há ninguém parecido com as mulheres. O Senhor as fez. São belas. São criaturas que têm que ser amadas, paparicadas, beijadas, abraçadas, respeitadas. São diferentes. Mulher é uma criatura tão linda que qualquer coisa que você faz nela fica bonita.
Coloque uma flor atrás da orelha de uma mulher, fica linda. Tenta fazer isso com um homem. Passe um batom na boca de uma mulher, fica lindo. Faz isso com um homem. É sério, a mulher é uma criatura que Deus colocou na terra para ornamentar, para embelezar. Por isso pode ser ornamentada e embelezada. Seja bela, seja linda, seja querida e seja amada. Glória a Deus, amém! Defendo as mulheres porque fui criado em uma casa só com mulheres. Minha mãe, minhas tias, e hoje moro numa casa com a minha mulher, a minha sogra. Nem tudo é perfeito. Minha sogra, minhas 3 filhas. Eu tenho a minha cachorrinha, a Pietra, e tenho a cachorrinha que é a Pop. E tem 2 moças que trabalham lá em casa. Na minha casa, todo banheiro tem uma plaquinha: favor fazer xixi sentado. Elas mandam em tudo. Eu disse para o pastor esses dias: o homem é o cabeça do lar, mas a mulher é o pescoço. É o pescoço que comanda para lá, para cá, para cá. Nos áureos anos do seminário de teologia, um dia um pastor, um professor maluco, ele perguntou para nós qual foi a última criação de Deus na terra. E levantou o Abraão. Abraão era um garoto. O Abraão disse: professor, eu sei, foi a mulher. E é de fato, a última criação de Deus na terra é a mulher. Deus cria tudo, cria o homem, depois cria a mulher. E o professor falou: por que Deus fez a mulher por último? O Abraão, idiota, falou assim: pastor, eu sei, Deus fez a mulher por último para a mulher não dar palpite na criação. O professor falou: como assim? Imagine Deus criando e a mulher atrás dizendo: se eu fosse o Senhor. Porque mulher é metódica. E aí todo mundo começou a rir, mas como eu fui criado com a minha mãe, sim, ela é uma guerreira, eu falei: professor, eu tenho uma outra explicação. Ele disse: qual é a sua, Marco? A minha explicação, professor, é que Deus fez a mulher por último porque Deus é um grande artista. E todo artista, antes de fazer a obra principal, ele faz o rascunho. O homem é o rascunho, a mulher é a obra principal. Uma salva de palmas a nós. Davi teve 19 filhos e uma filha. Pode imaginar o que ela significava para ele? Era a única que subia em seu colo para dar um beijo. Era a única que chamava ele de meu papai, meu daddy. Menino é meio briguento, extravagante. Menina não é carinhosa. A única filha que Davi tem é violentada, estuprada pelo seu próprio irmão, Aminon. Aminon sentiu amores pela sua irmã. Um incesto. O palácio de Davi cheira incesto. E o rei não viu. Alguém tentou falar com ele, ele não acreditou. Aminon fingiu-se de doente e mandou que a sua irmã viesse cuidar dele. E dentro do quarto ele a violentou e a estuprou. A cultura daquele mundo antigo era tão triste que quando uma mulher era estuprada e violentada, a culpa não era do estuprador. A culpa era dela. Glória a Deus. Caía sobre as mulheres a culpa, porque diziam eles: se ela foi desejada e cobiçada, foi porque ela deu ousadia, ela permitiu. A única filha que Davi tem é obrigada a sair do palácio e ir morar na zona do Baixo Meretrício, porque era isso que acontecia com toda mulher violentada e estuprada. Ela era arrancada da família e ia virar prostituta. É a única filha que ele tem. Ele quer punir o estuprador, mas alguém disse que é Aminon. Se você fosse pai desse menino, você daria uma bronca nele? Quem corrigiria o filho se ele fizesse uma loucura dessa? Eu corrigiria, quem corrigiria? Pergunte para mim, pastor, por que Davi não corrigiu? Por que Davi não corrigiu? Porque ele não tinha moral para isso. O que ele ia falar para o filho dele? Como é que você vai tocar numa mulher que não é sua? O filho ia dizer: o senhor tocou numa que não é sua também.
Davi perdeu Tamar, ela está morta moralmente. Aminon está andando dentro do palácio, livre, leve, solto. Consumiu o ato que ele queria. O pai não tocou nele. No meio do corredor ele encontra Absalão. E Absalão olha para esse menino chamado Aminon e diz: por que você fez aquilo com a minha irmã? E Aminon diz: nem o meu pai me corrigiu, quem é você para me corrigir? Absalão fica furioso e mata Aminon com as suas mãos. Davi está no trono, sentindo dores pela morte moral de Tamar. E aí vem a notícia: Aminon, seu filho, está morto. Ele quer se vingar. Todo pai tinha o direito de vingar a morte do filho. Ele diz: quem matou meu filho? Alguém diz: seu outro filho, Absalão. Davi não podia corrigir Absalão. O que ele ia dizer? Você matou um inocente? Absalão diria para ele: o senhor também matou um inocente. Ele não tinha moral para repreender o filho. Quando o diabo faz uma trama, ele faz perfeita. Davi entra em depressão profunda. Ele cai no leito de dor e não consegue administrar o reino. Absalão tem sangue do irmão na mão e vê que o pai não fez nada. Meu pai é um banana, meu pai não tem autoridade. Então ele junta um pouquinho de amigos que tem e dá um golpe de estado no pai. Ele entra nos cofres do pai e rouba toda a riqueza que Davi acumulou em 40 anos de reino. Toda a riqueza que Davi guardou dos despojos de guerra, Absalão roubou. E com esse dinheiro ele montou uma equipe de jagunços, um exército paralelo, paramilitar. Pegou esse exército e com esse exército ele foi contra o império de Davi. Davi entregou os pontos. Davi não queria mais saber do reino. Ele estava sendo punido. Ele perdeu Tamar. Ele perdeu Aminon. Ele está sem forças. Ele não quer lutar contra o seu filho. O melhor amigo de Davi nesse período, o capitão do exército, ouve falar do golpe de estado. E ele diz: não vamos deixar o reino se perder. Junta alguns soldados que tinham experiência. E com poucos soldados ele consegue destruir o exército de Aminon, ou o exército de Absalão. Absalão é obrigado a fugir de Israel. Ele está no trote de um cavalo, passando debaixo de umas árvores na floresta. Os seus cabelos grandes se emaranham num galho de árvore. O cavalo vai, ele fica pendurado pelo cabelo. O capitão do exército de Davi tira uma espada da cintura e finca no seu ventre e diz: pelo Senhor e pelo rei, a notícia chega em Davi. Pode voltar para Jerusalém. Não há mais golpe de estado. E Davi pergunta: por quê? Porque o líder morreu. Absalão está morto. Quem matou meu filho? Eu quero vingança. E aí vem a notícia: o assassino do seu filho se chama Joabe. Como é que ele vai matar Joabe? Joabe é o cúmplice da morte de Urias. Vocês estão entendendo ou não? Ele não pode matar Joabe porque Joabe matou Urias por ele. O diabo cercou Davi. Davi tem 3 filhos mortos. Uma moralmente, que é Tamar, Aminon e Absalão. Batseba está grávida. O filho nasce. O menino é lindo. E de repente contrai uma doença. A Bíblia diz que Davi jejuou 7 dias pelo menino. Cada vez que ele jejuava, o menino adoecia mais. No 7º dia, os homens não sabiam como dar a notícia a Davi. Davi estava levantando do jejum, da oração, e ele olhou e viu a cara dos seus empregados. Chegou perto deles e disse: o que aconteceu? Eles disseram: o seu filho morreu. E se cumpriu a profecia que saiu da boca dele: pague o homem 4 vezes pelo seu crime. Boca de crente é profecia. A Bíblia diz que a sua palavra é sim, sim, não, não. Não brinque. O crente, quando está debaixo da autoridade divina, o que ele fala acontece. Então, antes de liberar uma maldição, libere uma bênção, pelo amor de Deus. Use a autoridade que Deus te deu, porque ela é profética. Abençoe a sua casa. Pai, mãe, em nome de Jesus, abençoe o seu filho. Não xingue,
Não maltrate. Se ficar irado com seu filho e sua filha, conte até 10. Não deixa sair nada daqui, porque o que sai daqui o diabo pega e usa contra você depois. Protege o seu filho. Protege os seus filhos. Pastor, eu já amaldiçoei meus filhos demais. O que eu faço? Hoje à noite, quebra a maldição. Chegue sobre ele na sua cama. Vai no quarto do seu filho, pegue o seu marido, vá no berço, estenda as mãos sobre eles e chorando diz: eu abençoo meus filhos. Meus filhos serão bênção, serão bênção. Meus filhos serão grandes, serão inteligentes, serão profetas. Minha filha vai ser uma grande mulher. Abençoe os seus filhos. Os últimos dias de Davi na terra são tristes. Ele está tão magoado, está tão entristecido, e ele sabe que magoou Deus, e ele quer consertar. Ele marca uma audiência com Deus. Já o que ele faz: Pai, eu quero te dar um presente para consertar o meu erro. Eu quero te dar uma casa. Vou construir um templo para ti. Eu já desenhei ele. Davi desenhou o templo. O templo de Salomão é desenho de Davi. Davi desenhou. Eu quero te dar este templo. Deus abriu o céu, olhou e disse: eu quero, mas não da sua mão. Por quê? Porque tem sangue inocente na sua mão. Não é só o sangue de Urias, é o sangue dos filhos que morreram por causa dele. Davi percebe que tudo que ele construiu na vida de nada valeu. Ele está deitado no leito de dor, em depressão profunda. Ele não consegue administrar mais o reino. Colocam 2 mulheres para dormir ao lado dele. O corpo dele não se aquieta. Está escrito na palavra. Ele perde a estrutura emocional e ele começa a chorar. E num dia ele quebra o coração de Deus, dizendo: Senhor, tira de mim a fama, tira de mim o reino, mas não retire de mim o teu Santo Espírito, porque é tudo que eu tenho. A sua presença me vale mais que a presença dos meus filhos. A sua presença é maior do que a presença do reino. Senhor, Senhor, não retire de mim o seu Espírito. O médico diz a Davi que ele vai morrer. Ele é obrigado a passar o trono para alguém. Dos 20 filhos que ele teve, só sobraram 16. Ele faz os 16 filhos passarem perto dele. Melhor, 15 filhos passarem perto dele. Ele olha para esses meninos e para as meninas que são filho dele, com as suas concubinas e as suas mulheres. Ele tem que estender a mão para ungir um deles como rei. Pela lei tem que ser o primogênito. Mas ele estende a mão e retira, ele não abençoa. Quando passaram os 15 filhos legítimos, ele chama um empregado e diz: chama Batseba. Batseba entra no quarto dele, trazendo um outro menininho loirinho igual ele. O menino tem 8 anos. O nome dele é Salomão. Davi olha para Salomão e para Batseba e ele chora, apóstolo, porque ele sabe que se ele morrer, vão matar ele. Se Davi morrer, vão matar a mãe e o menino. Os irmãos estão só esperando isso, porque aquela mulher andando no palácio era uma afronta. Aquela criança correndo pelos corredores do palácio era uma afronta. Eram filhos do pecado de Davi. Mancharam a biografia de Davi. Só que Davi está cansado de sangue inocente nas mãos. Ele pede para a mulher trazer o menino. E quando ele entra no quarto, a Bíblia diz que Davi pega a mão da criança e coloca debaixo da coxa dele. E ele trava a mão do menino na sua cama. A criança se assusta. E Davi, segurando a criança, olha para ele e diz assim: promete que você vai ser fiel ao meu Deus. Promete que você vai amar o meu Deus. Promete que você vai trazer ele de volta. E uma criança de 8 anos promete. E Davi olha para o céu e diz: Deus, tu ainda me amas. Glória a Deus. Tu ainda me amas? Pode
imaginar Deus abrindo o céu e olhando assim: por que, Davi? Porque uma fonte não pode jorrar água doce e amarga, pode? O ventre de Batseba é podre. O primeiro filho Deus matou, porque era filho de um adultério. O segundo não era. Se o primeiro morreu, o segundo tem que morrer também. Mas aí Davi olha para o céu e diz: Senhor, eu não quero mais sangue na minha mão. Quando eu morrer, vão matar essa criança e a mãe dele. E eles não têm culpa, porque a culpa é minha. Eu errei. Eu fui atrás dela. Eu a violentei. Eu a tomei do marido. E ele confessa: Senhor, se tu me amas, permite que a lei seja quebrada. Ao invés de eu ungir o meu primogênito, deixa eu ungir esse menino no meu lugar. Porque se ele for rei, ninguém mata ele. E a Bíblia diz que Deus abriu o céu e olhou para o menino Salomão. Está pronto? Está pronto para ouvir? O primeiro, o irmãozinho dele, Deus matou. Está escrito. Aí Deus olhou para Salomão e olhou para Davi. E a Bíblia diz que Deus amou o menino. Ouviu? Ouça com o Espírito. O Deus que está virado olhou para o menino e o amou. Era Deus dizendo: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Era Deus dizendo que o amor supera o ódio, que o amor supera a morte, que o amor supera tudo. O amor de Deus inundou aquele lugar e transformou aquela criança no futuro rei de Israel. Davi ungiu Salomão com 8 anos de idade. Entre 8 e 18, Davi falece. E quem assume o trono? Salomão. Até aqui está indo tudo bem? O menino senta no trono. Não sei se a coroa coube na cabeça dele, porque era uma criança solteira. Uma criança o quê? Solteira. Ele não é casado. É tudo ao contrário. Tudo porque Davi pediu. Ele senta no trono, fazem uma festa, e depois da festa vem os conselheiros falar com ele. Ó rei, a maldição não para sobre Israel. Depois do pecado do seu pai, nós só entramos em confusão. Esse ano está previsto o pior inverno da história de Israel. E não há colheita. Passou a cega, findou o verão, e nós não temos comida. O inverno foi duro demais. A terra ficou dura, fria, não nasceu nada. Nós temos 5 milhões de israelitas e todos vão morrer de fome. Menino, entre 8 e 18, pergunta: mas não sobrou nada? Vamos comprar. O que acontece quando o rei passa por uma situação dessa? Levanta o mestre da economia e diz: quando o reino passa por isso, o rei abre o cofre, pega o dinheiro que tem, as joias, vai nos povos vizinhos e compra comida. E ele diz: então façam isso. E o tesoureiro do reino diz assim: não dá. Por que não? O seu irmão roubou tudo que nós tínhamos. Absalão roubou tudo. Israel vai morrer de fome. Ele chama o mestre da agricultura: não tem nada mesmo na roça, não sobrou nada. E o mestre diz: sobrou 1000 bois. 1000 o quê? 1000 bois. Nem vacas eram. Se fosse vaca, a vaca podia ficar prenha, nascer um bezerrinho. Vaca dá leite, do leite faz o queijo, faz o requeijão. Sobraram só bois. Que bois são esses? Bois de arado. O boi do arado tinha carne dura, porque ele arrastava os arados para arar as terras de Israel. Sobraram 1000 bois. E olha o que esse menino faz: convidem Israel para subir o alto da montanha amanhã. Aleluia. Chamem os sacerdotes, mandem preparar esses bois. Aleluia. Israel vai subir na montanha e ver os sacerdotes arrastarem 1000 bois. O povo está achando que esse rei é louco, porque ele vai fazer um churrasco. A nação inteira está no alto da montanha. Quando chegam lá, se assustam, porque não tem 1000 churrasqueiras, tem 1000 altares elevados. O menino rei dá ordem. Os sacerdotes começam a orar e entram em transe e começam a sangrar os bois. O monte fica vermelho, o sangue escorria pelos pés dos judeus. 1000 bois, toneladas de litros de sangue escorrendo.
1000 altares, colunas de fumaça começam a subir ao céu, 1000 sacrifícios, os sacerdotes estão cantando, gritando, orando, e o menino está olhando para cima. Quer perguntar por quê? Ele era uma criança, e criança acredita em tudo. Antes de dormir, sabe o que davam para ele ler? Ou para ele ouvir? Os salmos do pai dele. E tem um salmo do pai dele, o Salmo 18, que é lindo. E o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou. Voou sobre as asas do vento. Desceu ao inferno e arrancou a minha alma de lá. O menino acreditava na poesia. Só que quem conhece o Salmo 18 sabe que isso é só uma poesia. Davi era velho, estava no campo de batalha. Os filhos de Anak, os gigantes, partiram contra ele, Talmai, Sesai e Aimã. E um deles derrubou Davi do cavalo e foi fincá-lo no chão com uma lança de 45 quilos, porque era um gigante. Um dos valentes de Davi mata aquele gigante, coloca Davi em cima do cavalo e diz: tu nunca mais sairás a peleja conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi chegou em casa e foi escrever a história. Quem salvou ele foi um soldado. Ele estava no campo de batalha. Aí Davi escreveu assim: a minha alma estava no inferno. Deus sentou nas asas de um querubim e voou. Poesia pura. Só que criança leva ao pé da letra. Na mente do menino, ele vai dar para Deus aquele sacrifício, e ele está procurando Deus descendo em cima de uma asa, e Deus não vem. Ele volta frustrado para o seu palácio. O povo vai descendo do palácio dizendo, alguns falando, esse rei é santo. Os outros falando, esse rei é excêntrico. Alguém está dizendo, ele está dando para Deus 1000 bois que poderiam matar a nossa fome na época do inverno por pelo menos 2 meses. 5 milhões de pessoas comeriam esses bois, sobreviveriam mais 2 meses. Ele jogou tudo fora, troco de nada. Quando ele entra dentro do quarto dele, é uma criança frustrada. Se tranca no quarto e ele está triste, porque ele queria que o Deus do pai dele descesse. Só que o Deus do pai dele não desceu lá no sacrifício, antes da meia-noite. Não sei se pelo teto ou pelo chão, se pela porta ou se pela janela. A Bíblia diz que Deus entrou no quarto dele. Não foi um empregado, não foi um homem rico, foi o dono do mundo. Deus entrou e ficou cara a cara com o garoto. Garoto atrevido. E Deus disse para ele, pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Pede o que você quiser. Ei, parece uma história de carochinha, mas não é. É verdadeiro. Só que para entender isso aqui eu preciso dialogar com vocês. O pai de Salomão foi o homem que mais cantou e adorou. Amém? Amém. Ele nunca viu Deus. Aleluia. Davi nunca viu o Senhor. Davi viu o anjo com a espada apontada para Jerusalém para destruí-lo, lá na ilha de Araúna. Mas ele nunca viu o Senhor. O sonho de Davi era ver Deus. Tanto é que os Salmos ele fala sobre a glória de Deus. O Senhor sentou nas asas de um querubim e voou. Ele queria ver Deus. Ele era adorador e cantor, mas nunca viu. Aí o filho dele, que nunca cantou nem adorou, faz uma coisa que nem Davi nunca tinha feito. Ai, Jesus. O menino pega tudo que ele tem e dá para Deus. Não entendeu, né? Israel estava quebrado e apobrecido. Tinham perdido tudo, sobrou 1000 bois. O menino falou, sobrou isso? Eu vou pegar isso e vou dar para ele. O menino matou 1000 bois e deu para Deus. Deus lá no céu olhou, eu não estou entendendo. Nem o pai dele fez isso. Nenhum homem na terra nunca fez isso. Eu não posso perder para o homem. Se o homem me dá tudo que ele tem, eu também dou para esse homem tudo que eu tenho. Se esse menino me deu tudo que ele tinha, eu também vou dar tudo que eu tenho para ele. Vai, pede o que você quiser. Pede o que você quiser, porque eu vou te dar.
o corpo todo arrepiado. Porque Deus está falando com você hoje. Deus quer saber se você o ama a esse ponto de entregar a Ele tudo que você tem, de entregar a Ele a sua voz, a sua alma, o seu espírito, os seus filhos, a sua casa, os seus bens. Se você tem coragem de entregar a Ele aquilo que sobrou, porque você está passando por uma luta difícil demais. O louvor toca a Deus, mas o sacrifício, ele oprime Deus. O louvor faz Deus ficar de pé, o sacrifício faz Deus descer na terra. O louvor faz Deus ficar feliz e derramar glória. Manda a glória para cima que a glória vem para baixo. Pode ver, a igreja começa a cantar, a adorar, a atmosfera é tomada. Por quê? Porque Deus ama louvores. Mas quando a igreja para de adorar e ela sacrifica, ela mexe com Deus. O sacrifício provoca Deus. É Deus dizendo: ninguém ganha de mim generosidade. Se você me dá um, eu te dou 100. Se você me dá um, eu te dou 10. Se você vai me dar a sua vida, eu te dou a minha. Mas ninguém ganha de mim generosidade. O menino olha para Deus e conversa com ele. Eu não sei se eu conseguiria. Ele olha para Deus e diz assim: eu posso pedir o que eu quiser. O Senhor diz: pede o que você quiser. E ele diz assim: eu quero só sabedoria. É uma criança que está falando, gente. Não é um homem adulto. Se é um homem adulto, vai pensar 10 vezes o que vai pedir. É uma criança. Por isso que Jesus disse que nós temos que ser como uma criança. Ele olhou para Deus e disse assim: eu quero sabedoria para saber entrar e sair diante do seu povo. Deus olhou para ele e disse assim: podendo me pedir riquezas, longevidade de dias, a morte dos seus inimigos, você não pediu, mas me pediu sabedoria. Então eu te dou sabedoria, mas eu também te dou riquezas. Eu também te dou longevidade de dias. O que eu faço na sua vida nunca aconteceu antes e nem vai acontecer depois. Porque aquele que toca o coração de Deus é tocado por Deus no mesmo nível. Sabe o que eu aprendo aqui? Respire fundo. É o que vai acontecer em Portugal. Ontem eu preguei sobre o avivamento da alma. Hoje eu falo sobre o avivamento que vai sustentar e dar crescimento à igreja. O que Deus vai te dar nessa noite chama-se sabedoria. Não, repita comigo: sabedoria. Sabedoria. Dedo de profeta para cima. Bate na cabeça do seu irmão assim, na cuca dele. Diga: Deus vai ungir o seu cocoruto, a sua cabeça, a sua mente. Sabedoria. Deus te dará sabedoria. Agora, dedo de profeta para cima. Aponte no nariz do seu irmão.